Todo ser humano tem uma faísca divina dentro dele. Mas, aonde está essa faísca? Como eu consigo utilizar? Que responsabilidade é essa? E mais, eu tenho uma pergunta muito difícil para você. Deus, na verdade, ele é mais do que infinito. Como é que pode ser que uma faísca dele cabe dentro de um ser humano tão finito, tão pequeno? Como é que pode existir algo assim? Então vamos tentar entender melhor? Sim, está escrito na Bíblia em algum lugar que o ser humano ele realmente carrega uma faísca divina? A resposta é que sim. Dá uma olhada em Deuteronômio 32. Lá está escrito assim: porque a porção do Senhor é o seu povo. Em outras palavras, se a gente pega, especialmente no hebraico bíblico, está escrito que Hashem, Deus, é o Hevel Nachalato. Deus colocou dentro do seu povo parte dele. Então, na verdade, o ser humano, ele carrega isso dentro dele. Mais ainda, você lembra, no começo da criação, em Gênesis, onde está escrito que Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. É claro que a gente não está falando que Deus tem uma forma física. A gente estaria diminuindo o Criador do universo, do tempo, do espaço, da vida a algo físico. Então é claro que não. Então a pergunta ainda fica, por um lado, mais forte. Por um lado, a gente entendeu então, né, que eu e você carregamos dentro de nós uma faísca de Deus. A gente ainda não sabe aonde está essa faísca. Por outro lado, a gente fica com uma questão muito grande. Se Deus, ele é o criador de tudo, ele é mais do que infinito, como essa faísca cabe em mim? O livro do Esplendor nos explica algo muito importante, que Deus, ele criou o que se chama da luz infinita. Essa luz infinita, ela vai passando por filtros. Então significa que a manifestação divina no mundo, ela vai cada vez ficando menor. Então isso significa que a manifestação de Deus nos mundos cada vez é menor. A gente pode falar de 4 filtros principais, que é o mundo da emanação, onde a luz infinita preenchia ele completamente, o mundo da criação, onde a gente pode falar que cerca de 75% é preenchido pela luz divina, mas aqui você já entende que Deus ocultou parte da sua luz. O mundo da formação, onde Deus oculta ainda mais, a gente pode falar que é 50% somente, até chegar ao mundo da ação, que é o mundo onde nós vivemos. Nesse mundo, a luz divina está oculta. E o que acontece então? Deus cria o ser humano. Como nós falamos, Deus cria o ser humano à imagem de Deus e à sua semelhança. O que significa isso? Significa que parte dessa luz, ela entra no ser humano nessa forma de uma faísca dentro da sua alma. E essa alma, na verdade, não é uma alma simples, que a alma, ela não é algo simples, é algo muito mais complexo. A alma tem vários níveis, na verdade a alma tem 5 níveis, cada um desses níveis ligados a um dos níveis da revelação divina. Significa ainda mais que quanto mais você consegue ter contato com os níveis mais altos da sua alma, maior é a revelação divina na sua vida, no seu próprio ser. Vamos entender melhor quais são essas partes dessas almas para você entender que poder você tem e como você vai utilizá-lo. Então, o nível mais baixo da alma, ela se chama Nefesh. Se a pessoa trabalha bem com a Nefesh, ela vai chegar no nível do Ruach, que a tradução seria espírito. Mais alto ainda, em outras palavras, se a pessoa trabalha corretamente no nível do seu espírito, do seu Ruach, ela vai acessar o nível da sua Neshama, que também tem tradução de alma, mas você já viu agora que o hebraico bíblico fala pra gente que existe um nível que está no hebraico, está na Bíblia, Nefesh, outro nível que se chama Neshama. Uma pessoa que também alcança isso, que já é um nível super elevado, ela ainda tem 2 níveis ainda acima. O nível da Hayá, que significa vida, e o nível da Yehidá, que significa algo único e singular. Vamos entender cada um desses níveis para você entender o poder, a força que você tem divina dentro de você. O primeiro nível que nós falamos é o nível da Nefesh.
O que é a nefesh? O que é essa alma no nível inferior? É a alma que está no nível do mundo da ação, onde Deus está oculto. Essa alma, ela tem duas funções. Por um lado, ela está dividida numa parte que a função dela é fazer com que o corpo sobreviva. Então ela vai cuidar para que o corpo tenha vontade de dormir, de comer, de se sustentar e assim por diante. Ela tem uma conexão forte com o corpo, mas não se engane, não é essa alma que criou o corpo. O corpo e a alma são criações completamente divinas. Mas então essa parte da alma, da nefesh, ela tem essa missão. Porém, ela tem uma outra parte, que é uma parte que fala simplesmente viver uma vida material não é suficiente. Eu tenho que buscar algo mais. Eu tenho que buscar a minha conexão com Deus. Então aqui começa a nossa primeira oportunidade de ligação e comunhão com Deus. É uma ligação num nível ainda que não é muito alto, mas ele é fundamental para você conseguir chegar num nível ainda maior. Então a gente aqui entende que a gente tem um nível de alma e só para você entender bem, uma parte dessa alma, quando a pessoa morre junto com a pessoa, morre junto com o corpo. Por quê? Porque essa parte ela é simplesmente responsável pela vida do corpo. Se o corpo perdeu a vida, então ela não tem mais motivo de existir. E aqui você vai entender o texto bíblico muito melhor. Quando somente o ser humano é agraciado com isso que ele é criado, a imagem, a semelhança de Deus, aí você entende que os animais não têm isso. Os animais só têm a parte da alma que ela, na verdade, cuida do corpo. Então, por isso, quando um animal vem a morrer, ele não tem a continuação da alma, o que é diferente do ser humano. O ser humano, por carregar a faísca divina, ele tem uma parte que ela vai seguir junto com ele. Então, uma pessoa que ela busca algo mais, ela busca o propósito da sua vida, ela busca saber o que Deus quer dela em vida. Então ela não vive só para comer, só para dormir, só para ganhar dinheiro, ela tem um propósito superior, ela busca a palavra de Deus, ela busca a comunhão com Deus, a proximidade. Então ele está cumprindo aqui as missões espirituais que Deus colocou para ele, o que permite ele acessar o próximo nível da sua alma. Se ela não faz isso, ela não consegue acessar. É verdade, ela tem de qualquer forma o espírito, ela tem o ruach, mas ele não consegue acessar. Somente se a pessoa preenche o pré-requisito da nefesh é que ele consegue começar a sentir algo muito mais poderoso, que é o ruach. Esse segundo nível, ele já está ligado agora ao que a gente falou da revelação divina no mundo da formação. O mundo da formação, ele é um mundo já bem mais elevado que o mundo da ação. É um mundo onde Deus criou os anjos. A maioria dos anjos foi criado no nível de revelação divina do mundo da formação, e é por isso que eles não têm livre-arbítrio, porque eles já conseguem perceber a presença de Deus. E qual a força que o seu espírito, que o seu ruach tem? A força do espírito é você conseguir conectar-se através dos sentimentos, das emoções ao Criador. Em outras palavras, a gente tem no nosso ser a capacidade de sentir emoções, mas essas emoções podem estar no nível muito baixo. Então essas emoções normais, elas vão estar no nível da nefesh, mas se você chega num nível superior, você tem a capacidade de sentir emoções através da sua alma. E por que Deus criou isso? Para você poder cumprir dois mandamentos bíblicos: o mandamento de amar a Deus e o mandamento de temer a Deus. Aqui, temer a Deus não significa você ficar tremendo de medo. Será que Deus vai me castigar? No hebraico bíblico, quando você fala temer, que é irat Elohim, o temor a Deus, ele significa o temor pelo respeito. Se você sabe que Deus é o Criador, Ele que mantém o universo todo, seja ao nível físico, que para a gente parece infinito, seja
todos os conceitos espirituais, os conceitos do tempo, os sentimentos, ele é o criador da vida. Você fala, uau! Então você está frente ao Rei dos Reis. Isso traz um temor, um respeito muito grande. E como é que você chega também ao amor a Deus nesse nível? Não é um amor superficial. Quando a pessoa para e ela usa a capacidade que ela tem de refletir sobre tudo que Deus faz para ela, fez para ela e até mesmo fará para ela, o que Ele faz na natureza, como Ele atua no mundo, a pessoa é capaz de chegar a um nível muito grande de amor. Porém, não é o maior nível de amor, porque é um amor que você consegue tratar ele de uma forma ainda racional. Ele é ligado à sua alma, mas ele é muito racional porque ele exigiu de você refletir sobre o Criador, as ações dele no mundo e assim por diante. Mas a pessoa que alcança o amor a Deus e esse respeito, esse temor, essa reverência ao Criador muito grande, então isso leva ela a chegar num nível muito maior, que é o nível da Neshama. Aqui, a faísca divina não é mais uma faísca, já a gente pode falar que é uma pequena fogueira. Uma fogueira que está ligada ao lado intelectual. E, mais uma vez, as pessoas entendem aqui o conceito de uma forma muito errada. Aqui não estamos falando do intelecto, da capacidade da pessoa de resolver problemas matemáticos ou de física, ou ter uma memória fantástica, ou uma inteligência para pintura, para artes, para qualquer coisa. Não. Mais uma vez, a gente está tratando de uma capacidade intelectual que está ligado à alma. E ela é feita para você poder conectar-se de uma forma muito mais profunda e ter um prazer que ele é incomparável por estar próximo ao Criador. E como se chega nisso? Qual a grande força da Neshama? A força desse terceiro nível. Para começar, você já entendeu que a gente nem está mais no nível dos anjos do mundo da formação. A gente está no terceiro nível, ligado ao mundo da criação, onde existem anjos que eles estão num nível muito mais elevado. Por exemplo, a gente sabe que parte dos... As pessoas chamam de arcanjo, apesar de que essa denominação não está na Bíblia. Mas a gente tem anjos mais elevados que eles estão nesse nível e significa que eles estão num nível de proximidade e conhecimento do Criador muito maior. Na Bíblia está escrito que você deve amar a Deus com todo os seus corações. Assim está escrito para quem lê o hebraico bíblico, né? A gente traduz todo o seu coração, mas está escrito no hebraico bíblico Bechol levavecha, que significaria com dois corações, porque um coração seria Bechol libecha, com todo o seu coração, mas está escrito com dois bet, levavecha. Não entrando ainda nessa questão, mas significa que a pessoa tem um nível que ela pode trabalhar a Deus, amar a Deus com todo o seu coração. O que significa isso? Significa que a pessoa ela chega a um nível de comunhão e conexão com Deus que ela não utiliza mais conceitos físicos, a reflexão do cérebro. Já é algo que a sua neshama, a sua alma, de uma forma muito inerente a ela, muito intuitiva, ela chega a um amor muito grande a Deus. É a mesma coisa que a gente pode falar sobre a reverência. E como é que a pessoa sabe que ela chegou nesse nível? Ela chega nesse nível quando ela está dedicada ao trabalho divino, quando ela está pensando, ela está sentindo esse amor, ela se esquece completamente do mundo material, ela esquece do que está à sua volta porque ela está conectada de uma forma verdadeira com o seu Criador. Então é como se o mundo material que ela está naquele momento não existisse. O tempo passa para ela de uma forma completamente diferente. Isso me lembra a história de um grande sábio que viveu há cerca de 60 anos atrás e ele saiu de casa pela manhã, depois de tomar o café da manhã, para ir para os seus estudos muito profundos, exatamente dos temas que a gente está tratando. E normalmente ele voltava para casa para a hora do almoço e ele não voltou.
E as pessoas começaram a ficar muito preocupadas, até chamaram a polícia, alguém teve a ideia, será que ele, na verdade, não saiu da casa de estudos, só que já eram 11 da noite, era muito estranho, mas alguém, de qualquer forma, foi lá ver e lá estava ele. E as pessoas chegaram lá, né? Chegou, na verdade, quem encontrou ele foi o filho dele, falou, pai, tá tudo bem? Ele falou, meu filho, desculpa, daqui a pouco eu chego pro almoço. Ou seja, ele estava num nível tão elevado que o tempo passou e ele não percebeu. E não é que o tempo passou de uma forma que ele estava distraído com algum jogo, alguma coisa, não. Ele estava com uma conexão muito grande, ele estava no nível da Neshama. Então, nesse momento, ele nem teve a necessidade o dia todo de comer. Não é que ele pensou em fazer um jejum. Ele simplesmente não teve a necessidade. A gente vê que Moisés sobe no Monte Sinai 40 dias e 40 noites, e o que está escrito no texto bíblico? Ele não tem necessidade de comer, de beber e nem dormir. Como é que pode ser uma coisa dessa? A ciência fala que um homem, 3 dias sem dormir, ele acaba morrendo. Mas a Bíblia fala que ele não teve necessidade de nada, 7 dias sem comer, menos dias ainda sem beber, não tem vida. Mas Moisés, ele estava num nível de conexão com a fonte da vida, com Deus, ou seja, num nível muito elevado. Então a gente já chegou aqui num nível que Deus gostaria muito que todo ser humano chegasse nele. Tem pessoas que conseguem chegar no 4º nível, o nível que se chama Hayá, o nível que se chama vida. Aqui é um nível onde a anulação para Deus é muito maior, e é por isso que isso é chamado de vida, porque a pessoa, por um lado, ela desconecta muito mais do mundo material e ela fica conectada de uma forma que já não tem intelecto, já não tem sentimento, e é claro que não tem a necessidade aqui do corpo com o Criador. Então aqui a gente vê uma conexão que pouquíssimas pessoas conseguem alcançar, mas uma coisa há que saber. Existem momentos no calendário humano que a Bíblia fala pra gente que há uma ajuda divina de todo ser humano a alcançar um nível da sua Hayá. Então, a pessoa que conhece isso e ela se prepara para esses momentos muito especiais, ela chega num nível de prazer sublime, um nível de conexão em que eu não vou falar aqui que ela chega no nível de profecia, porque a gente não tem profetas hoje em dia, mas ela chega num nível que, dado as circunstâncias da geração, seria o que seria muito parecido com esse contato direto de Deus através da profecia. Se a gente citou o versículo que fala e amarás a teu Deus com todo o seu coração, também está escrito amarás a Deus com toda a sua alma. Nesse nível, no nível da Hayá, a pessoa cumpre essa parte do versículo. Como é que uma pessoa pode alcançar isso quando a dedicação dela para Deus chega a níveis muito altos? Tem pessoas que deram a sua vida por Deus. A gente pode citar casos de pessoas que, por exemplo, na Inquisição, foram forçadas a aceitar idolatrias, foram forçadas a largar sua fé, ou elas iriam morrer, e elas falam, abandonar ao meu Deus, eu não faço isso de forma alguma. A pessoa que naquele momento está se sacrificando por Deus, ela está tocando no nível da Hayá. E o nível da Hayá, como você percebeu, está no nível do 4º nível de revelação, no 4º mundo, que é o nível da emanação. Mas faltou um nível, que é a Yehidá. A Yehidá, que seria o 5º nível, que é onde a conexão com Deus, ela nem passa por filtros. A gente falou que Deus, através da sua luz infinita, foi começando a filtrar essa luz para ela poder caber dentro do universo. Só que existe um nível anterior. Esse nível anterior ao mundo da emanação, quem conhece se chama o mundo do Adam Akadmon. Se esse tema toca em você, então saiba que eu vou deixar um link aqui para você poder acessar conhecimentos nesse nível que eu estou falando aqui e ainda muito mais. Então a Yehidá, ela está no nível acima do mundo da emanação, no nível do Adam Akadmon, onde, na verdade, ela se torna única, e é o nome dela por isso, Yehidá, única, singular, ela se torna única na sua conexão
com Deus. Existe um momento do ano onde Deus permite o ser humano alcançar esse nível, somente um momento, e nesse momento essa pessoa, mais uma vez, fez todas as preparações corretas para isso, ela consegue utilizar um potencial que não cabe no conceito humano que nós conhecemos. Então, na verdade, o ser humano, ele carrega dentro dele a faísca divina, ele carrega um potencial enorme, mas ele tem que saber utilizar esse potencial e não dá para pular etapas. Tem que começar do Nefesh, e do Nefesh você tem que ir para o Ruach, do Ruach você vai para a Neshama, e só se você conseguiu chegar ao nível da Neshama, que já é muito, muito, muito alto, é que existe alguma chance de você chegar a Hayá e posteriormente a Yehidah. E o que acontece com essa faísca, com esses 5 níveis almas depois da morte? Esse é um tema que tem que ser estudado ainda com mais profundidade, mas é importante você entender que isso continua e é isso que torna o ser humano transcendental, que o ser humano foi criado, na verdade, que mesmo que o corpo dele morre, a alma dele permanece para sempre conectada com o Criador, mas isso depende muito do trabalho que foi feito nos 5 níveis de alma enquanto ele estava vivendo nesse mundo.